O painel de agora é um painel dedicado às novas tribos, novos jeitos de viver. E para dar início, eu convido para mediar esse momento a Sabina Deveik. Ela é caçadora de talentos, futurista e pesquisadora de comportamento há 20 anos, consultora, educadora, palestrante e coach ontológica. Sabina, boa tarde, bem-vinda! Boa tarde. Tudo Oi. bem? Um prazer. Tudo bem? Seja Prazer. muito bem-vinda ao Festival CIE da Diversidade. Prazer estar aqui com vocês, uma honra. Uma alegria. Vamos então montar nosso time também com o André Castilho, que é publicitário, cineasta, escritor e especialista em storytelling, atua desde os 15 anos no mercado publicitário, tendo passado por algumas das maiores agências do país. Bem-vindo, André! Oi, André, bem-vindo. Olá, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Vamos trazer também a Valéria Brandini. Ela é cientista social, expert em antropologia empresarial, consumo, organizações e digital. Também é comunicóloga e semioticista. Bem-vinda, Valéria! Oi, Valéria, bem-vinda. Oi, pessoal. Temos conosco também a Andrea Bisker, empreendedora especializada em pesquisa e comportamento de consumo. Ela se dedica ao aprendizado de práticas, de metodologias ágeis e à atuação em conselhos consultivos. Seja muito bem-vinda, Andrea! Obrigadíssimo! Queria estar aí presente com vocês, mas estou hoje no que vai ser o futuro forever, né? Eventos híbridos. Muito bom estar aqui com vocês. Oi, Deia, bem-vinda. Olá. Bom, gente, a bola está com vocês. Bom trabalho. Muito bom. Então, é uma honra, um prazer abrir esse painel com pessoas tão interessantes. Eu tenho que contar para vocês que a gente já fez nosso painel. A gente armou um Zoom, ficou lá mais de 2 horas batendo um papo. Essas 3 pessoas são incríveis. Só corrigindo, o meu currículo falou caçadora de talentos. Na verdade, eu sou caçadora de tendências e futurista, né? Mas vamos lá. Eu queria primeiro chamar a Deia, fazer uma pergunta para a Andrea. Deia, você está me ouvindo? Super bem. Vamos lá, Deia. Então, vamos lá. Eu queria saber da Andrea quais são as novas tribos e os novos jeitos de viver com relação ao trabalho e com relação às novas identidades. Já levantou um bolão aqui, né? Então, vamos começar aqui. Eu acho que uma das coisas que eu acabei de ouvir no vídeo de uma das pessoas que está participando desse evento incrível é seja a sua melhor versão sempre, né? Então, isso me leva ao entendimento, e é uma palavra que você usa muito, Sabina, que é paradigmas, né? Que a gente está quebrando todos os nossos paradigmas, e um deles é que são várias tribos. A gente não quer pertencer a uma única tribo, principalmente essa geração que está escutando a gente agora, né? Os estudantes. A gente quer ter um movimento que eu chamo de Radical Self-Expression. É você se expressar da forma que você quiser, seja quem você seja, e de preferência, como eu comecei falando, sendo a sua melhor versão. Então, eu diria assim, a gente pensou muito nesse painel, né, com a mediação da Sabina, o que seria bacana a gente passar para vocês das nossas experiências, né? Então, uma das coisas, eu como continuo estudante, mas o que eu gostaria de ter ouvido ou entender o mundo como está hoje? Talvez vocês já tenham ouvido falar da gig economy, que é aquela economia dos freelancers. Então, é uma economia onde cada vez mais a gente vai ter um trabalho híbrido, a gente vai ter trabalhos e não empregos, a gente não vai ter mais o trabalho das 9 às 5 da tarde, a gente vai trabalhar por projetos. Então, acho que isso já é uma coisa muito importante para a gente entender quando a gente pensa futuro do trabalho. Acho que a outra mensagem que eu queria dividir com vocês para a gente começar, talvez também vocês já tenham ouvido falar, mas é a economia da paixão. Então, teve um movimento forte
que a gente viu em abril, começou nos Estados Unidos, que chamaram de Great Resignation, que significa grande renúncia. O que foi isso? Quando as empresas começaram a chamar de volta as pessoas para trabalhar presencialmente, 4 milhões de pessoas pediram demissão. Por quê? Porque esse momento que a gente passou é um momento de reset, como a Sabina gosta muito de falar também. É um momento onde a gente parou para analisar a nossa qualidade de vida. E vocês, estudantes, jovens que estão nos escutando, entendem que vocês não querem repetir, provavelmente, os passos dos pais de vocês, que o foco, a gente vivia para trabalhar. Hoje vocês querem trabalhar para viver e, de preferência, com as suas paixões. Então, é isso que a gente chama da economia da paixão. As pessoas estão renunciando a empregos que não fazem mais sentido na vida delas, estão abertas para buscar oportunidades que tenham a ver com aquilo que elas realmente são apaixonadas. Então, eu queria terminar a nossa introdução com um tema que a gente discutiu bastante nesse grupo. Esse grupo de 4 formou, né, pessoal? Nós vamos continuar daqui para frente. E que essa é a grande história hoje, né? Essa colaboração criativa. Mas o último assunto que eu queria trazer é a interseccionalidade, que eu aprendi há pouco tempo e que é justamente o nosso tema da diversidade. A interseccionalidade, ela vem do ponto onde eu tenho raça, eu tenho gênero, eu tenho preferência sexual, eu tenho idade, que era o painel estava dividindo antes, né? O painel estava dizendo que a idade, está aqui, ó, Radical Self-Expression, a idade que você quiser, a idade que você se sente. A gente tem PCD, a gente tem o status, a renda, então tudo se interseccionaliza, já não tem mais uma história ou outra, assim como não tem uma tribo ou outra, são várias tribos que se desenham e você pode e deve pertencer, colocar aqui o chapéu, conforme você se apaixone, conforme você sinta que reflita aquilo que você deseja para a tua vida. Estou começando só aqui, sabe? Muito bom, Deia. Eu acho bem legal que você trouxe essa economia da paixão, que tem a ver com o tema que a gente falou muito, que é o propósito, que acho que é algo que move muito os jovens. Só que tem algo que me preocupa, né, quando a gente fala de propósito, que é um pouco essa ânsia por encontrar o seu propósito. É quase que como se o jovem hoje, quando ele não encontra o seu propósito logo de cara, ele desiste. Ele fala, tem alguma coisa errada comigo. Está todo mundo nas redes sociais, brilhando, trabalhando, se divertindo, e eu não encontrei ainda a minha paixão. Então, eu acho legal dizer que o propósito ele não é um destino final, ele é um caminho a se percorrer. E esse propósito ele pode se manifestar de diferentes maneiras ao longo da sua vida, né? Então, eu acho interessante a gente colocar isso, porque senão a gente fica preso nessa coisa de que a gente tem que encontrar a nossa paixão a qualquer custo, né? E as nossas paixões, os nossos talentos, o nosso propósito, ele vai se desenvolvendo ao longo da nossa jornada, né? Não é um destino final. Mas eu queria agora puxar a Valéria, que é antropóloga, ela é super acadêmica, ela é uma cabeça, PhD em um monte de coisas, e ela estuda muito a riqueza nas margens, né? Então, quando a gente fala de todas essas transformações, né, transformações de identidades, transformações no trabalho, como é que fica a diversidade em tudo isso? Porque parece que a gente está falando de uma classe social. Como é que fica isso? Bom, eu acho muito legal poder falar sobre isso, porque hoje a diversidade é uma macro tendência mundial, mas a gente tem que pensar que, em todas as culturas, você tem grupos centrais, grupos dominantes e grupos periféricos, né? Ao longo da história, você tem isso. Se você for ver, por exemplo, Índia, sociedade de castas, no Oriente, por exemplo, existem países como o Quirguistão. No Quirguistão, diferentemente da nossa realidade, em que as mulheres têm que ser muito magras, como eles são povos tribais que vivem no deserto, as mulheres têm que ser gordas, né? Então, a mulher que não tiver em sobrepeso, ela não casa. Se ela não casa, ela é banida. Então, eles fazem uma alimentação forçada que se chama gavagem, para que a mulher cresça. Então, eu dou isso de exemplo
para entender que em todas as cidades existem esses grupos dominantes e os grupos periféricos. E o que acontece é que agora a gente está vivendo um momento em que a sociedade, em virtude da lógica das mídias sociais, que deram vozes a grupos excluídos, a grupos não dominantes, começou a entender, a olhar para quem é o outro e entender que os grupos dominantes, vamos colocar branco, hétero e tudo mais, eles também têm a responsabilidade de inserir outras pessoas. Por exemplo, se fala muito sobre lugar de fala. Lugar de fala é uma estrutura metodológica da antropologia, que a gente usa para dizer o que você pensa, a gente tem que analisar a partir de onde você está falando. Então, quer dizer, se você não faz parte de um grupo periférico, então você é privilegiado. E, se você é privilegiado, é sua responsabilidade estender a mão e ajudar a trazer, né? Porque, na verdade, em toda a sociedade do século XX, se nós formos ver, foram as pessoas que participaram de grupos periféricos que criaram toda a riqueza do que nós chamamos de cultura moderna. Por exemplo, por uma tragédia chamada escravidão, os negros foram sequestrados do continente africano e trazidos para o Novo Mundo. E, estando aqui e à margem da sociedade, eles criaram todas as manifestações artísticas que moldaram a cultura do século XX e o que a gente vive hoje. Eles criaram o blues, que levou ao rock. Se nós formos ver hoje, né, o hip-hop, o rap, são a música que determina tudo. Eles mudaram a dança, né? Porque a dança antes era a dança clássica, hoje tudo que nós temos veio disso, os esportes e tudo. Quando nós formos ver, por exemplo, os grupos homossexuais, a comunidade homossexual, ela é extremamente artística. Ela tem uma característica muito forte do design da arte e que também influenciaram e redefiniram a moda, a arte, a cultura como um todo. E aí vamos falar das mulheres, né? Que são uma maioria em número, mas que hoje é o maior público consumidor, definidor, é as mulheres. E, fora isso, só para fechar, para não me alongar, as pessoas... Existe uma diversidade que a gente não fala muito, mas é diversidade, é a questão do status social, as pessoas mais pobres. E eu não concordo com aquela coisa de Fernando Henrique Cardoso, que todo pobre é feliz. Mas o que acontece é que a necessidade de sobrevivência faz com que o pessoal dê nó em pingo d'água e crie a diversidade, e crie a inovação, que nós vimos agora o que aconteceu durante a pandemia, como a CUFA, como as favelas conseguiram se organizar enquanto sociedade muito melhor do que as estruturas do governo, né? Então, eu queria que, quando as pessoas olhassem para a diversidade, elas olhassem para aquelas minorias que são quem realmente cria a transformação e traz a inovação para o mundo. Nesse sentido, te escutando, eu fico fazendo as correlações com redes sociais. Então, me parece que as redes sociais hoje são um veículo para amplificar a voz também das minorias. É isso? Sim, sim. Vamos imaginar... Eu vejo, como professora universitária, né, o quanto hoje as minhas alunas da etnia negra, ou pessoas pretas, como elas preferirem se denominar melhor, hoje, por meio das redes sociais, elas se arregimentam e começam a ler literatura a respeito das questões étnicas, e como isso faz com que, pela primeira vez na vida, elas comecem a sentir orgulho da sua etnia e da sua ancestralidade.
né? Você começa a dar uma cara. A ancestralidade é uma coisa muito forte, porque se nós pensarmos que hoje nós estamos aqui, é porque isso é uma vitória de muitas gerações anteriores a nós que sobreviveram e jogaram a bola para frente até a gente estar aqui. Então, no caso da cultura negra, existe realmente, o pessoal cansou dessa palavra empoderamento sem saber o que significa, mas é olhar para aquilo e sentir orgulho, porque, por exemplo, os negros na África, eles eram exímios pecuaristas. As pessoas não sabem, mas toda a pecuária no Brasil, o Brasil é um grande país, um dos maiores do mundo em agropecuária, foram os negros escravizados que ensinaram os portugueses. Então, quer dizer, é muita riqueza que, por meio das redes sociais, as pessoas acabam se apropriando disso e descobrindo o seu valor. E isso é fundamental. Inclusive, a gente tem os novos ativistas digitais, né? O Sim. ativismo ele só existia presencialmente e hoje ele se dá de maneira digital. Então, uma Greta Thunberg ali, ela consegue ganhar a voz justamente por conta dos meios digitais e chegar a ser um movimento global, né? Então, pode impulsionar um impacto aí em movimentos ambientais, em movimentos sociais. E eu queria, antes de passar para o André, eu queria só jogar mais uma pergunta para a Deia, que também estuda tendências, assim como eu. Deia, a gente está vendo assim, a gente tem hoje uma diversidade, eu não sei se é uma diversidade maior ou está aparecendo mais pessoas com gêneros fluidos. A gente está vendo prestando atenção mais na questão da diversidade. A pandemia colocou um holofote sobre essa questão da diversidade. Um monte de convulsões sociais apareceram perante a pandemia, que colocou aí um holofote diante de muitas questões que já eram bastante contundentes, questões sociais, questões de inclusão, de exclusão. Como é que você vê isso, Deia? A gente está mais diverso ou simplesmente só está aparecendo mais? Eu acho que a gente está mais diverso, sim. E a gente está mais diverso porque está se criando um círculo virtuoso. A partir do momento que um grande investidor, como um Larry Fink, da BlackRock, passa a exigir, por exemplo, tá, que nas empresas, ele só vai investir em empresas que tenham no conselho mulheres, ou agora, que só vai investir em empresas que abraçam a causa da sustentabilidade, e outras que tenham mais diversidade nos seus quadros, que os líderes, que realmente não seja o whitewashing, o greenwashing. Então, eu acho que o círculo se fecha, por quê? Sabe? Porque a gente começa... Da onde começou tudo isso? Vocês duas já trouxeram a Greta Thunberg, né? Ela virou mesmo nossa bandeira, porque hoje acho que é uma menina que tem 15, daqui a 3, 4, 5 anos ela vai estar na política, é essa a mulher, é essa a persona que hoje a gente está vendo o mundo formar. Bom, vamos lá, fotografamos. Aí a gente começa a ver toda uma nova geração, que são vocês que estão escutando a gente, que votam nas marcas com a sua carteira. Por quê? Quando você compra de uma marca, você está votando na perenidade dela, na longevidade dela. Então, e você passa a olhar se essa marca, ela tem na sua liderança pretos, se ela tem na sua liderança mulheres, diversidade, enfim. Você passa a escolher as marcas que vão sobreviver ao longo do tempo. Isso é o consumidor, fazendo essa pequena diferença. E aí, junto com isso, você tem o outro lado, que é o lado financeiro, porque vamos combinar, né? Os dois juntos têm que caminhar. Então, eu acho que esse ciclo se fecha. Tem não sei se é uma frase, mas uma frase que me impacta muito, que é assim: a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso privilégio, né? Então, o nosso privilégio é isso, a nossa responsabilidade é do tamanho do nosso privilégio. Então, a gente é muito responsável, porque nós somos muito privilegiados. Todo mundo que está aqui, que está ouvindo a gente. Então, somos nós que vamos fazer a diferença. Eu não sei se ficou claro, Sá, mas esse círculo virtuoso é porque essa garotada que está ouvindo a gente hoje, e garotada eu digo porque eu acho que o estudante ele permanece jovem para sempre, né? Eu sou estudante, eu sei que você é estudante também, o lifelong learning. Mas uma vez que a gente está apostando
nas marcas que fazem diferença e que o lucro das marcas é tão importante quanto o impacto que ela gera, impacto ambiental, impacto social também. É no social que entra a diversidade, né? Eu acho que aí é um caminho sem volta. Eu estou dizendo no lado do business, tá? Então, eu acho que é isso. Eu vejo como muito mais amplo, mais necessário. A gente sempre vai ter a polarização. Tudo que a Valéria trouxe, quer dizer, são batalhas que já são muito antigas, né? Mas eu acho que agora é um caminho sem volta mesmo. Perfeito. Eu acho que você está trazendo muito a questão geracional, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, eu tenho 47 anos, né? Meus pais da geração Baby Boomer foram ensinados, né, que eles iam ter uma vida linear, né? Eles eram ensinados que eles tinham que casar, que eles tinham que ter um emprego, não era nem um trabalho, porque não estava conectado à paixão, à economia da paixão. Aí trabalhava até, sei lá, 50 e poucos anos, iam crescendo bem lentamente, pouco a pouco. De repente, lá com 50, 60 anos, já eram considerados velhos, já estavam fora, quase que, né, aposentados, iam comprar um sítio para resolver ser feliz naquele momento. Então, aquela geração era uma geração que tinha um mindset bastante linear. A nossa geração, falo a minha, da Valéria e da Andréia, que a gente acho que é da mesma idade, foi uma geração, a geração X foi uma geração dos workaholics. Foi a geração que conectou o trabalho e o fazer a um status financeiro, principalmente, né? A posição social, status financeiro. A gente inventou o tal do happy hour, que se você pensar, um termo muito infeliz, porque a hora feliz não pode ser a hora que a gente termina de trabalhar, sendo que a gente está a maior parte do tempo trabalhando. E aí vieram os jovens, né, da geração Y, geração Z. Eu tenho 2 filhos da geração Z, de 19 e 17, então eu convivo, né, diariamente com um mindset completamente diferente. Não tem espaço para o preconceito, as meninas são extremamente feministas, os gêneros são fluidos, a experimentação ela é permitida, se discute abertamente sobre um monte de coisas que eram tabus. E aí eu queria chegar no André, que é o nosso grande case, é uma pessoa maravilhosa, que eu acho que ele encarna, ele manifesta, apesar de não ser da geração Z, acho que você é da geração Y, né? Eu sou millennial. Millennial, da geração Y, ele acho que expressa muito bem todas essas mudanças. Ele estava me contando que, por exemplo, ele mudou para o meio da floresta, então ele está trabalhando de fato como um nômade digital, ele está em Bertioga, ele tem uma história de vida incrível, ele é roteirista, storyteller. Então eu queria que você contasse para a gente essa coisa do ativismo. Você é um grande ativista do indivíduo, e para esses jovens que estão nos escutando, como é que a gente encontra a nossa própria voz? Porque me parece que você é um cara que encontrou a própria voz com a sua autenticidade, com a sua economia da paixão, conectando aquilo que a Déia falou. Esse termo ativista do indivíduo, só para contextualizar, eu concluí na nossa pré-conversa, né? E foi um grande estalo que eu tive, porque o contador de história ele se envolve com histórias. E a pluralidade ela está a partir do momento que você dá voz para aquela pessoa, para outras pessoas, para outras possibilidades. Eu, como publicitário, como cineasta, vejo que essas novas narrativas, novos canais de mídia, streaming, redes sociais, tudo isso permite que a gente veja que a diversidade não é que ela está na moda ou qualquer coisa assim. Na verdade, ela sempre esteve aí, só que ela não tinha voz. Ela era calada, ela era ameaçada, e ainda é. Mas eu vejo que hoje, quando você assiste uma série no Netflix, na Amazon, e você vê personagens tão diversos, tão diferentes do que aqueles que a minha geração, via na novela, as referências são outras. Você olha para si mesmo e fala, pô, eu sou uma existência possível. Eu posso protagonizar, eu posso ter um lugar de protagonismo no mundo sendo quem eu sou. E isso é uma descoberta que a gente vai fazendo. Eu fui fazendo essa descoberta. Conta para a gente como é que você rumou nessa trajetória de se descobrir a si mesmo, enfim, no seu trabalho, com todas as suas questões. Como é que foi isso? Então, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Então,
comecei numa agência e aí eu tentei me enquadrar em ser competente, ser o mais adulto possível e tentar ser o mais normativo possível para não gerar problema, já não começar a carreira errada. Conforme eu fui evoluindo na carreira, eu fui também sentindo mais segurança para ser quem eu sou e fui fazendo um outro movimento que era de autoconhecimento. Eu vejo que o que me torna um bom roteirista, um roteirista competente, é porque eu investigo a minha existência. E, por investigar a minha existência, eu consigo entender os outros também. Durante esse caminho, eu fiz um mergulho dentro de uma crise, que acho que existe esse momento que vem uma crise de o que eu estou fazendo, que a gente faz um plano, assim, vou ficar milionário logo antes dos 30, e aí depois eu vou fazer o que eu quiser da vida. Aí você não fica, você fala, e agora? Será que eu faço o que eu quero da vida, ou espero ficar milionário mais um pouco? Né? E eu acho que todo mundo passa por isso. Por quê? Porque é a questão da independência. Para mim foi muito importante. O fato de eu ser independente, de eu nunca pedir dinheiro a partir dos 15 anos. Eu paguei o meu terceiro colegial, a minha faculdade. E isso foi me permitindo ser eu mesmo, sem ter que dar satisfação para as pessoas. E isso foi um processo de décadas, né? Porque não existia tudo isso que se fala hoje de... por exemplo, eu hoje posso dizer para mim mesmo que eu tenho um gênero fluido. Mas, quando eu tinha 15 anos, ou quando eu era uma criança, não existia essa denominação. Então, era o demônio no corpo, sei lá, dependendo do que você acredita, ou uma doença, alguma coisa grave, e você sente um erro, uma falha no sistema. E você não sabe que existem outras pessoas que passam por isso. Só que depois vem a descoberta de que o fato de você ter o feminino e o masculino dentro do mesmo corpo, da mesma existência, permite que você tenha uma visão do todo muito maior. Ou seja, aquilo que você esconde porque não se encaixa, na verdade, é o seu superpoder. E é por isso que eu digo que eu sou o ativista do indivíduo. Porque cada um é único. É tão minoria da minoria da minoria que se torna único. A sua história é única. O que você passou, ninguém mais passou. E se você sabe extrair a beleza disso e contar a sua história dessa forma, esse se torna o seu grande poder, porque é o que te torna única. Por isso que as pessoas vão querer te escutar. E você acha, você falou, né? Você trouxe essa questão do gênero fluido. Acho que muitos dos jovens devem estar se identificando, né, com as questões de identidade, as questões de gênero. Como é que você se sentia quando você estava no meio corporativo? Você estava numa agência de publicidade. Qual que era mesmo que você trabalhou? Trabalhei em várias, na Clique, na Young Rubicon, que é uma das maiores, na Macan. Agências. Sim. Como é que era, né, você se sentir de um jeito diverso e, ao mesmo tempo, estar no mundo organizacional, estar no mundo corporativo, que é mais fechado, que, às vezes, exige determinadas posturas? Como é que foi para você? Uma prisão, porque você tenta se encaixar ali e tenta passar o mais invisível possível. Você tenta ser o figurante da sua própria vida. Porque é justamente isso. Você não quer ser o alvo de piada, você não quer ser reduzido àquilo. É a primeira vez que eu falo publicamente numa palestra, num painel, sobre isso. Porque eu sempre temi ser reduzido a isso, sabe? E eu não sou só isso. Eu sempre quis que o meu talento falasse à frente, que o meu caráter falasse na frente. Então, hoje eu vejo jovens assistindo esse painel, por exemplo, e podendo ter uma referência que eu não tive. Eu não tinha uma referência, alguém que eu me espelhava, porque era sempre na marginalidade. Uma pessoa que tinha o feminino e o masculino dentro do corpo, para começar, que você não tinha, ou você tinha que ser drag queen, ou você, sei lá, era um gay enrustido, alguma coisa que está fora do que era eu. E aí eu falava, eu sou mais bizarro ainda. Porque nem para drag queen eu não sei nem como me definir, é isso? Exatamente. Não tinha nem... Acho que não existia essa definição, não gênero tinha, fluido. Não tinha. Eu acho que esses novos... Talvez essas novas tribos, esses novos jeitos de viver, acho que tem a ver com essas novas palavras do nosso zeitgeist, do nosso espírito do tempo, que dão conta de aprender esses novos tempos.
Porque os novos tempos tem tanta coisa mudando, eu acho que em termos de economia, em termos de automação, em termos de tecnologia, em termos demográficos, em termos geracionais, em termos de descobertas de identidade, que acho que a gente começou a dar nomes para as coisas que não existiam. Né? Eu sempre fui contra rótulos e achava, eu não quero me encaixar em nada. Eu nunca me encaixei em nenhuma tribo, nunca me identifiquei com nada. Era sempre sei lá, o que estava alheio a tudo aquilo que acontecia, por mais que eu estivesse, às vezes, fisicamente dentro de alguma tribo, né? Tipo, a tribo dos publicitários. Então, tinha que agir meio que de acordo, mas eu não me sentia da tribo dos publicitários. Qual que foi essa pergunta? Que dessas novas palavras que dão conta de expressar, de encapsular essas novas expressões, como você disse, nem eu sabia como me dizer. Sim. E acho que hoje a gente tem determinadas expressões que encapsulam muitas vezes aquilo que a gente é e que não consegue dizer. Então, acho que, de algum modo, ajuda a gente a se entender dentro desse contemporâneo. Sim, e a importância... Então, eu acho que é importante você ter um nome para você saber que aquilo existe. Agora, antes do gênero fluido, e o gênero fluido é uma coisa bonita, eu acho legal ser fluido, porque é isso mesmo que eu sinto, assim, flui dentro de mim. Mas existia uma outra denominação que era mais usada cientificamente, quando era considerada uma patologia, que é a disforia de gênero. E aí, quando você fala, tem uma disforia de gênero, você se sente... Tem algum problema, né? Condenado. Uhum. Por isso é importante a gente ressignificar os nomes, repensar qual é o nome que a gente dá para as coisas, porque senão você descobre um nome e acha que você tá doente, que você é uma anomalia. Legal, acho que muito legal você trazer isso. Posso complementar claro, uma coisinha? Claro, vai lá. Assim, tem uma mulher maravilhosa, uma negra incrível, chamada Lisiane Lemos, ela trabalha no Google, e eu ouvi dela uma frase que tem tudo a ver com o que a gente está ouvindo do André. Ela fala que as pessoas só sonham com aquilo que elas enxergam. Então, quando você vê mulheres pretas na tecnologia mandando bem, você vê caras bacanas como o André falando que é gênero fluido, isso abre espaço para outras pessoas falarem, eu posso chegar lá. Então, assim, o André tá falando, é importante a gente deixar claro, né? É importante a gente decodificar, e é importante a gente contar, a gente expressar, porque, de novo, as pessoas só sonham com aquilo que elas enxergam. Então, quando elas começam a enxergar a diversidade, as minorias, né? Vamos combinar que não é minoria, né? Em muitos dos casos que a gente trata como uma minoria no Brasil, não é. Quando as pessoas enxergam os outros parecidos em posições bacanas, fazendo coisas que eles gostariam de fazer, mas não tinham coragem, eles podem sonhar. Então, acho muito importante pessoas como André se posicionando, contando, dividindo. É isso aí, e acho bacana que assim ele está dividindo algo que é da identidade dele. E hoje ele não acha que isso reduz o talento dele. Eu acho importante trazer aqui, ele é um baita de um roteirista, né? Ele é um baita de um storyteller e ele vive de uma maneira bastante autêntica. Então, a autenticidade, eu acho que é uma coisa importante, né, para trazer para esses jovens e conectando, costurando um pouco com o que a Deia trouxe. Hoje não tem... existem todas as tribos que a gente quiser ser. Né? As tribos elas são amplas, né? A questão, acho que não existe nada mais futurista do que o autoconhecimento. Você entrar para dentro, se conhecer, para poder entender quem você é e tocar e servir o mundo a partir de quem você é. E, muitas vezes, a nossa maior dor é o nosso maior talento. A maior parte das vezes, aquilo que a gente tem de mais doído é aquilo que a gente tem para servir para a humanidade e para as pessoas. Né? É a lógica dos X-Men, né? Oi? É a lógica dos X-Men. Exatamente, exatamente. É a jornada do herói. A jornada do herói. Isso é bem óbvio quando a gente olha para um personagem, para uma construção de personagem, mas quando a gente olha para a nossa própria vida, a gente não consegue ter a perspectiva do protagonismo. A gente pensa que o palco é maior que a gente. Aliás, a plateia é maior que a gente. E não é. Sabe? O corpo é seu, as decisões são suas. Essa questão do gênero é uma, mas, por exemplo, quando eu saí da maior agência do Brasil, a Young Rubicon, para abrir a minha própria produtora de filmes, muita gente falou, você está afundando a sua carreira, você vai jogar fora, porque eu estava prestes a me tornar diretor de criação. E eu comecei do zero mesmo. E
em pouco tempo, a gente conseguiu um reconhecimento internacional, se tornou uma produtora muito requisitada, justamente por propor o storytelling para marcas. E até pegando o gancho no que a Déia disse sobre as marcas, eu falo sobre o soul wash, porque as marcas hoje elas querem ter uma alma desesperadamente. Só que a alma vem das pessoas. E se elas não derem voz para as pessoas que fazem as empresas, sempre vai ser um discurso, nunca vai ser verdadeiro, nunca vai ser genuíno. As empresas vão continuar poluindo, vão continuar promovendo a desigualdade, vão continuar estimulando guerras, e a gente vai assistir propaganda acreditando que elas estão fazendo alguma coisa pelo mundo, e não estão. Bom, ainda bem que a gente está começando a ver sinais, né, de que já tem assim uma demanda, né, das pessoas, principalmente das gerações mais jovens, né, vocês que estão nos assistindo, por trazer autenticidade, por trazer marcas, empresas que tenham um impacto social, que tenham um impacto ambiental, que possam fazer algum bem para a comunidade, né? E eu acho legal também da tua história a questão de juntar o lucro com o propósito. Porque eu acho que muitas vezes, muitos dos jovens que estão nos assistindo têm essa, quase como se fossem coisas antagônicas. Ou eu vou seguir a minha paixão, ou eu vou ganhar dinheiro. Né? Não existem as duas coisas juntas. Eu passei pela mesma coisa que você. Eu sou jornalista de formação, comecei minha carreira no Estado de São Paulo, e eu saí do jornal Estado de São Paulo para criar a minha empresa. Depois, mais para frente, me tornei caçadora de tendências. Faz mais de 20 anos que eu sou empreendedora, quando não existia a palavra empreendedorismo. Né? E eu vejo que muitos dos jovens têm esse antagonismo. Então, eu queria saber um pouco como é que você juntou isso, né, o propósito com a sustentabilidade financeira, e, inclusive, não morando em São Paulo. Né? Então, é o famoso se vira nos 30, porque eu queria ser jornalista, mas eu conheci jornalistas nesse meu primeiro emprego, e elas disseram assim, você vai... Esquece esse romantismo que você vai mudar o mundo através do jornalismo, e você não vai ganhar tanto dinheiro assim. Aí eu falei, bom, então, eu vou ser publicitário, e aí eu entendo as engrenagens do sistema, ganho dinheiro enquanto isso, e uso o sistema contra o sistema, porque eu queria sempre fazer um documentário para derrubar o sistema financeiro, essas coisas, de jovem. Daí eu fiz publicidade, só que dentro da publicidade, eu sempre tive a alma de comunicador. Então, a publicidade foi uma adaptação, para não ser um artista sem dinheiro, por exemplo. Daí eu falei assim, não, então agora eu quero começar a contar a história, porque a história traz uma autenticidade, traz a minha verdade, eu consigo colocar alma nas coisas. Aí eu me tornei um publicitário storyteller. Daí eu saí, depois eu estava refém do monstro que eu criei, porque dentro da produtora que eu tinha, La Casa de la Madre, a gente acabou que estava virando uma usina, a gente ganhou muitos prêmios por storytelling, mas virou uma usina de publicidade tradicional, e isso estava me matando por dentro. Foi quando eu resolvi lançar o meu livro, que esse foi o momento assim de ruptura. Eu tinha um livro escrito já havia alguns anos, e eu falei, eu preciso colocar esse livro vivo, porque se eu morrer hoje, eu não vou ter nada, eu vou ter alguns HDs e coisas que eu fiz que não são nada para a humanidade, vamos dizer assim, de legado. E aí eu lancei o meu livro, fiz esse movimento, nisso veio a ruptura com o meu sócio, porque ele queria seguir um caminho, eu outro, e aí surgiu a casa onde eu estou morando, que é uma casa no meio, dentro da floresta mesmo, da Mata Atlântica, só que aí veio a pandemia, e como que eu vou bancar tudo isso? Faz Airbnb, faz freela, faz o que for, né? E aí você lança produtos, possibilidades, vai se reinventando. Só que o propósito ele tem que ser o seu norte. Você não tem que sofrer, porque esse trabalho que eu estou fazendo hoje não tem a ver com o meu propósito. Tem que ser aquilo que faz você acordar mais um dia e fazer aquilo que você não quer fazer, porque você quer fazer aquilo. Porque eu quero, na verdade, quando eu estiver realmente vivendo do meu propósito, vocês só vão me ver lançando livro e filme, e mais nada. Então, por enquanto, eu atendo o mercado publicitário, o mercado corporativo, e coloco um pouquinho de propósito dentro, que é o meu tempero que faz a coisa ser diferente, eu ganhar um dinheirinho a mais. Eu sempre falo, a gente pode ter vários canteiros, né? A gente pode ter o canteiro ali da nossa sustentabilidade financeira, enquanto a gente rega, talvez, o canteiro do propósito, para que algum dia
os dois possam caminhar juntos, né? E aí a gente possa ganhar dinheiro e realizar o nosso propósito. Valéria, queria saber como que você olha tudo isso como antropóloga, né? Todas essas discussões de gênero, de identidade, das novas gerações, dessas novas possibilidades. Como é que você, como antropóloga, enxerga isso? Olha, eu estava pensando, eu estava digerindo tudo isso. Eu falei que fantástico essa história do André e estar com vocês aqui. Estou me deliciando, porque tudo que a antropologia trabalha é muito uma desconstrução dos mitos que nos prendem. Por exemplo, quando a gente fala hoje sobre sexualidade fluida, é um termo que acabou definindo como as pessoas se sentem na relação com o outro sexual, ele mesmo, né? E a imagem social. Mas, se nós formos pensar, eu desconheço qualquer teoria científica da biologia ou de qualquer coisa que defina qual é o gênero do ser humano, que diga assim, não, o ser humano é heterossexual. Ao longo da história da humanidade, os homens estiveram com outros homens. E tem um fato que é muito interessante, que na Inglaterra do século XIX, haviam casas noturnas chamadas molly houses. E as molly houses eram casas onde os homens de família, todos os caras casados, os homens da sociedade, iam para ter relações sexuais com efebos, com meninos novinhos, de 16 anos e tudo mais. Então, quer dizer, o cara era heterossexual, não se tinha esses termos, né? Mas ele era um homem, dentro do que a sociedade entende por homem, e ia lá e don't ask, don't tell. Aí, quando veio o reinado do puritanismo, se começou a criminalizar essas práticas, as molly houses foram todas fechadas, a criminalizar como pederastia. Foi até onde aquele poeta, aquele escritor famoso foi preso, foi mandado para as minas de carvão, enfim. A partir daí, o que começou a acontecer? Os homens que se vestiam de formas, muitas vezes, exuberantes, se você pegar a moda do século XVIII, extremamente exuberante, começou a ficar tudo entre o cinza, o preto, né? E ter uma coibição do comportamento masculino, porque qualquer coisa que pudesse indicar, né, algum tipo de coisa ligada à pederastia, o cara podia ser preso e tudo mais. Então, a gente começa a ver que a sexualidade ela acaba sendo, ao longo da história humana, construções sociais. A gente tem, em Samoa, as fafafines, que são um terceiro sexo, que são homens criados como meninas que se tornam matriarcas de famílias. Na Índia também tem o terceiro sexo. Então, parafraseando o que a Andréia falou, que a gente sobre sonho, é importante que na sociedade nós possamos viver as possibilidades para criar novos modelos que sirvam de parâmetro para que as pessoas possam se referenciar e viver a sua verdade. Quando a gente coíbe, quando a gente fecha, o que você faz? Você faz com que a pessoa se sinta esquisita, se sinta estranha e sinta que ela não pode ser aceita e que ela não merece ser amada. O que a gente está vendo de suicídios hoje no mundo por causa disso é um absurdo. Então, a partir do momento que os seres humanos exercem as suas possibilidades, manifestam isso, nomeiam isso, e se tem novas referências, eu vou dar um exemplo de um ator hoje, que até as crianças gostam muito, porque ele fez Venom, que é o Tom Hardy. O Tom Hardy, ele fala que ele já dormiu com homens, que ele teve uma vida progressa, que talvez até ele uma vida
diferente da que ele tem hoje, que talvez até ele já entrou na prostituição masculina, e quando o repórter fala, mas então você é gay, você não quer sair, por que você não sai do armário? Ele fala, porque eu não estou no armário, cara, a única coisa que eu tenho para te falar é que hoje eu sou casado com uma mulher e tenho 3 filhos, você quer que eu fale o quê da minha sexualidade? Né? Bom, que bom que a gente tem o André aqui para poder inspirar, né, nesses novos jeitos de viver, seja sendo um nômade digital, seja assumindo a sua própria identidade. Queria só fazer uma pontuação, distinção entre a orientação sexual e a identidade de gênero. O gênero fluido é uma identidade de gênero, a orientação sexual é com quem você prefere ficar. Eu sempre tive relacionamentos com mulheres, então, e inclusive tive relacionamento aberto, que também foi um outro tabu e não tinha referência, é uma coisa que coloca mais camada de minoria da minoria da minoria, ou seja, sejamos protagonistas, somos almas que ocupamos corpos, e os nossos corpos podem ocupar o espaço que a gente quiser, como a gente quiser. Muito bom, a gente está chegando no nosso final. Eu queria que vocês deixassem cada um uma frase para a gente terminar esse painel. Vou começar com a Andréia, que começou o nosso painel. Déia, uma frase. Um pensamento. Eu tenho uma aqui que eu queria mesmo que todo mundo pensasse nisso. Eu sempre sempre olhei para o lado, né? E foram anos e anos de terapia para ter mais segurança, para ter mais tranquilidade, para vencer síndrome da impostora. Então, vou economizar anos aí de terapia, mas brincadeira, mas o que eu queria que vocês lembrassem é assim: não confundam os seus bastidores com o palco dos outros. A gente está hoje nesse universo das mídias sociais, onde todo mundo mostra só a cara de alegria. E se a gente só ficar olhando para isso, Valéria trouxe isso, Sabina, André trouxe isso também, o palco, não confunda, porque as pessoas só mostram aquilo que elas querem mostrar. Então, lembra que o nosso bastidor, ele não pode ser confundido com o palco dos outros. É essa a mensagem que eu queria passar. Seja você mesmo, se esforce em ser sua melhor versão, porque o mundo, a tua jornada está só começando, só. Então, eu desejo para quem está ouvindo a gente aí um futuro brilhante, e quem quiser trabalhar com tendências, com inovação, com o futuro, pode mandar currículo para mim, porque eu estou contratando, tá? Maravilha, olha aí, já captando vocês aí, inclusive para profissional, para o mundo profissional. Valéria, um pensamento, uma frase. Eu vou falar sobre algo, uma frase que teve da nossa conversa do grupo, falando sobre o momento de pandemia agora, e que eu quero que os jovens pensem nisso, porque eu acho que eu sou a chata mais científica aqui, mas, ao longo da história, toda vez que teve uma guerra, toda vez que teve uma tragédia, se a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial, depois da Primeira Guerra Mundial vieram os anos loucos, os anos do jazz. Depois da Segunda Guerra Mundial vieram os anos dourados, veio o rock. Depois da peste negra veio o Renascimento e veio a moda. O que a gente está vivendo hoje, que é uma tragédia, que se assemelha a uma guerra mundial, eu quero que vocês pensem que o fundo do poço tem uma mola e que todas as pesquisas sociológicas e mapeamentos mostram que o que vem por aí é bom, é grande, é um recomeço e, embora esteja muito difícil para muita gente agora, é inevitável. Sabe, nada fazendo, a grama cresce e esse fundo do poço vai passar, porque essa força da vida da sociedade, ela vai nos trazer 2022, 23, 24, algo que a gente talvez nem esperou, uns novos anos, alguma coisa de muito brilho. Muito bom. Talvez a pandemia seja um grande reset que a humanidade está precisando, né? André. Bom, pegando o gancho no storytelling, você que está aí assistindo, pense se você está sendo figurante da sua própria vida, coadjuvante da sua própria vida ou protagonista da sua vida. Coloque isso como norte, seja protagonista, porque a sua história é o seu maior poder. E não deixa ninguém tirar o seu poder e desmerecer a sua história. Maravilha. Então, eu queria terminar agora eu também com uma frase para vocês. Obrigada, Valéria,
Deia, aí nesse novo formato, nesse novo jeito de viver híbrido, André, pela história inspiradora. Eu queria deixar um recado para vocês que estão nos assistindo, que o futuro não acontece só para nós, nós acontecemos para o futuro. Então, não se deixem atropelar por esse futuro. A gente está com muitas mudanças, mudanças extremamente contundentes, exponenciais, mas vocês têm um papel de protagonismo nesse futuro. Vocês acontecem para o futuro. Então, aconteçam para esse futuro para que a gente possa construir o melhor futuro que a gente pode construir, diverso, plural e cada vez mais olhando para toda a beleza que existe no ser humano. Então, um beijo grande. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada. Obrigada, pessoal. Nossa. Nossa, muito obrigada. Muito obrigada. Puxa, eu estou terminando os painéis desde o início da manhã dizendo, não, esse foi o melhor. Esse foi o melhor de todos. E está num crescente. Gente, que reflexão sensacional. É isso, sejamos protagonistas das nossas vidas. Quantos pensamentos, quantas reflexões que nos... Eu saio desse dia hoje muito melhor do que eu comecei. Muito obrigada. Ai, preciso tomar um fôlego. Vamos, então, chamar os nossos patrocinadores do evento. Esse é o Festival CIEE da Diversidade.